é continuar. Então, a ideia é que, mesmo a pessoa física que não entende muita coisa de mercado financeiro, que quer aprender a começar, mas não sabe por onde, a ideia é que ela passe pela Nord e consiga investir. Então, tem muito conteúdo educacional, tem muito relatório explicando as teses de investimento, tem vários tipos de produtos, então tem ações, tem renda fixa, tem FIIs e tal. E a ideia é que todo mundo possa passar pela gente, e levar conhecimento de uma forma, mais duradoura, né, e de uma forma permanente, e que se torne um investidor melhor, tá. Profissionalizar a pessoa física no investimento. E eu, Marília, antes da Nord, eu trabalhava na Empíricos, e antes da Empíricos eu trabalhei 10 anos como gestora de fundo multimercado. Então, a minha trajetória antes de ser analista era gestora de multimercado. Então, eu trabalhei na Itaú Asset, na Mauá e na Condor Investimentos, como gestora de renda fixa, câmbio, e fiz um pouquinho de bolsa também, bem pouquinho. E esta sou eu. Perfeito. Bom, então, acho que uma coisa interessante, né, das casas como a Nord, né, de research, é que elas são um pouco novas, né? Então, a Nord vem se consolidando aí como uma das principais casas de research no Brasil, e nós sabemos que são modelos um pouco diferentes, né, do usual, como gerente de banco, ou até mesmo casas como assessoria de investimentos, né? Então, eu gostaria de perguntar para você qual que você acha que é a diferença assim, entre casos de research e tipos mais tradicionais de assessoria ou até as AAIs, né, atuais. Bom, a grande diferença é a pessoa que me remunera, né. Então, o AI, ele é remunerado pela uma comissão dos produtos que você compra, e tem produtos que pagam mais comissão e tem produtos que pagam menos. E aí, assim, você cria um incentivo perverso, né. Então, o AI, que não tem tanto boa índole, vai te oferecer os produtos que ele ganha mais comissão. Da mesma forma com que funcionava o gerente de banco, né? O gerente de banco tinha lá as comissões que ele ganhava, as metas dele, e elas eram atreladas ao que era melhor para o banco, não para o investidor, né? Claro que tem gerentes de bancos que são ótimos, que são de boa índole e que, independente dos incentivos, vão fazer o que é melhor para o cliente, mas não são todos, né? E quando você dá o incentivo errado, você tem esse tipo de consequência, né? Por exemplo, um gestor de fundos, qual é o incentivo dele? É ele performar, porque só ele performando que ele coleta a taxa de performance, né? Então, o incentivo dele está alinhado com o incentivo do cliente que quer mais é que ele performe, né? Então, os dois incentivos estão alinhados. O AI e o gerente de banco, os incentivos não estão alinhados. Então, vão ter profissionais que vão fazer o que é certo fazer e vão ter outros que vão seguir os incentivos, né? No research, a gente está bem alinhado com o cliente, porque quem paga pelo nosso research é o cliente. O cliente só vai pagar se ele tiver lucro, se ele estiver ganhando com aquele research, se ele sentir que aquilo está fazendo ele ser um investidor melhor, né? Então, a gente está alinhado. Agora também a gente está aumentando as áreas, né, da Nord, a gente acabou de ser aprovado na CVM para ser uma gestora, então a gente vai ter também fundos, né, da mesma forma, que cobram performance, taxa de administração, então eles vão estar alinhados, né, com o melhor interesse do cliente. Então, eu acho que isso é uma grande diferença, assim, é você alinhar os seus incentivos com os incentivos dos clientes. Quando você olha, por exemplo, o mercado americano, ele é um mercado muito mais desenvolvido nesse sentido. A maioria do aconselhamento financeiro lá não existe esse negócio de AI, né? A maioria do aconselhamento financeiro lá é através do consultor financeiro, que cobra um FII, né? Um FII aí do cliente, então uma taxa aí de gestão.
que faz mais sentido, né? Também é mais alinhado aí com o perfil do cliente, mas acho que o Brasil vai evoluir para chegar aí nesse tipo de remuneração. É, mas para isso todo mundo precisa entender o que está em jogo e tem que ter esse conhecimento, né, de como, como os assessores são remunerados, como os gerentes são remunerados, como toda a indústria é remunerada, né? Tem que ter essa transparência. É, e aí eu acho que o mercado evolui mais parecido com o que é lá fora. Legal. Agora, Marília, acho que deu para entender bem sobre a Nord, sobre você, enfim. Agora eu queria entrar num papo um pouco mais macro e primeiro fazendo uma pergunta um pouco mais global. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, a gente viu que os países que aceleraram mais na vacinação, enfim, tiveram já uma recuperação econômica, eles já tiveram aquele boom um pouquinho antes. Então, a China, a gente consegue olhar para o quarto trimestre do ano passado, os Estados Unidos, a gente consegue olhar para o primeiro trimestre desse ano, a Europa veio um pouquinho depois, mas também se recuperou. Só que os indicadores mais recentes, eles mostram uma diminuição no crescimento marginal econômico global. E aí eu queria saber de você como que você vê o mundo nos próximos 12 meses, se vai ser um crescimento forte ou se vai acompanhar esse ritmo de diminuição. Não, eu acho que o principal motivo pelo qual... Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Eu acho que o principal motivo pela desaceleração na margem foi a variante Delta, né? Então, a gente teve aí... porque, assim, a gente teve até que aprender sobre isso, né? Que loucura. O que os infectologistas dizem, né? Que você tem as variantes de preocupação. Então, quando você tem uma pandemia, você tem um trade-off entre o nível de contaminação do vírus e a mortalidade. Quanto mais mortal é o vírus, menos ele contamina o resto das pessoas, né? Porque a pessoa morre, o vírus não se propaga. Quanto maior o nível de contaminação, menor é a letalidade. Então, é isso que os médicos, enfim, os infectos ficam olhando, né? Então, assim, quais variáveis estão se mostrando mais contagiosas? E a variante Delta era uma variante extremamente contagiosa, né? E no passado, quando você olha outros tipos de pandemias, você teve em torno disso, assim, 3 ou 4 variáveis de preocupação, né? Variantes do vírus, e aí a pandemia reduz, assim, né? Diminui aí o nível de contágio e volta para uma normal. E o que a gente está vendo é que a gente já teve aí em torno de 3, 4 variantes altamente contagiosas, e quando a gente olha para o futuro, a gente não vê mais essas variantes de preocupação. Quer dizer, até agora não teve nenhuma mutação que se mostrasse altamente contagiosa, né? O que pode ser um indício que a pandemia esteja de fato acabando, porque quando aparece outra variante, todo mundo tem que se fechar de novo, aí cai a atividade, reduz o consumo, reduz confiança, preço de passagem aérea cai de novo, e aparece nos núcleos, né, de inflação isso também, e aí você, enfim, tem todo esse problema novamente. Agora, parece que não tem mais nenhuma variável de preocupação, uma variante, né, de preocupação, o que é muito positivo, talvez, para a economia futura. Então, isso é uma coisa que o mercado financeiro tá olhando bastante, e eu acho que isso pode resolver o problema de curto prazo. Você vê que os Estados Unidos estão permitindo aí a volta dos turistas, estão aceitando outros tipos de vacina, como a Coronavac. Então, assim, aos poucos eu acho que as coisas vão voltar ao normal, né? E isso é muito positivo para a economia, né? Você tem volta do turismo, volta do consumo, aumento de confiança, contratação, investimento, lazer como um todo, né? E acho que, enfim, acho que tudo isso pode ser
Acho que, né, não entendo muito disso, mas acho que o pior pode ter ficado para trás. Ah, que bom. Acho que o André tem uma pergunta agora. Boa. Então, agora falando um pouco mais de inflação, né, o contexto de inflação que a gente tem no mundo, né, que principalmente acarretado por uma inflação de custo, né, principalmente da bagunça que teve nas cadeias de suprimento e também em commodities, e também pelos estímulos monetários que teve no mundo inteiro. E aí agora fica a pergunta, né, que é o que mais movimenta o mercado americano atualmente, que é se a inflação lá é passageira ou não, né? Se com a volta dos mercados, como você mesmo falou, né, com o avanço da vacinação, o final do coronavírus, e consequentemente o mercado voltar, a demanda voltar ao normal, entende-se que essa inflação vai embora ou ela tende a persistir mais pela quantidade de estímulo, né? E também perguntar se você acha que essa inflação é passageira, e aí você entende que o Fed não teria que subir juros ou ele teria sim que subir os juros. E se sim, de que forma que você entende que essa alta de juros impacta o Brasil, a alta de juros americana? Uhum. Essa é a discussão do momento, né? É uma discussão polêmica, né? Tem muita gente que defende aí, aquele David Rosenberg fala que não vai ter inflação de jeito nenhum. E aí você tem várias outras pessoas falando que vai sim, que a inflação é persistente. O que eu acho, tá? Assim, do que eu ando pesquisando. A pandemia ela mudou muita coisa a respeito de como as coisas eram feitas antigamente. Então, por exemplo, a própria globalização deu um passo para trás importante que vai continuar dando esse passo para trás. Então, durante a pandemia e essa quebra da cadeia de produção mundial, os países perceberam que tem coisas que eles precisam, tem setores estratégicos que eles não podem terceirizar, né? Que eles precisam ter dentro dos países deles. Então, por exemplo, gás natural, né? Ou energia como um todo, ou vacinas, tecnologia farmacêutica, enfim. É o tipo de coisa que você tem que ter internamente, porque se ocorre um problema como esse e o seu país vizinho vira e fala assim, não vou exportar para você o que você precisa, o que você demanda, eu vou guardar para mim porque para o meu país é importante, você acaba não tendo o que fazer, né? E hoje em dia a nossa cadeia produtiva ela é muito globalizada. Então, por exemplo, eu quero fazer uma caneta. Eu vou usar o plástico de um lugar, eu vou usar a tinta de outro lugar, eu vou usar as máquinas de um terceiro lugar. E assim, para você fazer uma caneta, hoje em dia você tem uma necessidade, né, de encadear todo um comércio mundial que rola ali atrás. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa que funcionava até então, mas que a pandemia mudou tudo, né? Então agora os produtores estão percebendo, não, peraí, eu tenho que ter um produtor local e diminuir a minha dependência do produtor externo, porque se acontece de novo, eu fico sem produção e eu quebro. Então, a gente está tendo um passo para trás na globalização, inclusive por briga geopolítica também, né? Então, você tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, tem a Rússia, enfim, você tem uma parte geopolítica também que está atrapalhando a globalização. E isso é inflacionário, né? Porque o que permitiu que a gente reduzisse como um todo o preço dos insumos, dos itens comercializáveis, foi a globalização. Outra coisa é o mercado de trabalho na China. A China exportou deflação de trabalho durante muito tempo, né, com a urbanização aí dos trabalhadores chineses. E agora é o contrário, né? Ela está mudando, rearranjando a economia dela de economia de produção para a economia de consumo, e isso também é inflacionário do ponto de vista de preço unitário do trabalho. Então, ao invés, se você pensar de uma forma global,
né, e imaginando que a China hoje em dia é uma boa parte da população mundial, né, ao invés de você exportar a deflação de custo unitário de trabalho, você está exportando inflação a partir de agora. E um terceiro também evento que é muito importante é que em a China e toda essa população, toda essa urbanização do mercado de trabalho, você criou uma camada da população que passou a ser de renda média, né? Digamos assim, ao invés de baixa renda, passou a ser de renda média, e isso muda também o padrão de vida da população mundial, inclusive alterando a forma de consumo de eletrônicos e, consequentemente, o preço de energia, a demanda global por energia. Aumentou-se muito a demanda global por energia, por outro lado, reduziu-se muito o investimento global em energias não renováveis. Por exemplo, campo de exploração de petróleo, né? Carvão. Então, você teve um aumento de demanda muito grande, né? Com a melhora do padrão de vida do chinês. E isso demanda mais gadgets, mais celulares, mais iPhones, mais iPads, mais não sei o que demanda mais energia, que demanda mais carros também, que demanda mais energias, e mais commodities como um todo, e você não teve um padrão, e você não teve um aumento condizente de investimento em energia, o que está dando um problema energético no mundo todo, né? Essa coisa do ESG por si só algo que aumenta o custo de energia. Então, você cria tributação em cima de energias não renováveis, aumenta o custo de energia. Você torna mais caro as energias renováveis, porque você precisa de aumento de investimento em infraestrutura e tudo mais, e isso tudo é inflacionário. Então, assim, a gente teve uma situação pré-pandemia que mudou no pós-pandemia. E a principal situação também, só que ela é temporária, foi a alteração do estímulo governamental de QE para estímulo fiscal, que isso também foi altamente inflacionário, porque no QE você dava dinheiro para quem já tinha dinheiro, e essa pessoa não consome, e no estímulo fiscal você dá dinheiro para quem não tem dinheiro e essa pessoa consome, né, gerando aí a maior recuperação econômica já vista na história. Então, eu acho que assim, tem várias coisas estruturais que estão mudando, e essas coisas estruturais são inflacionárias. Então, embora os Estados Unidos esteja fingindo que não é com ele, quando você olha, por exemplo, a Inglaterra, ela está extremamente preocupada, né? Os gilts, né, as taxas deles estão subindo pra caramba no mercado, inclusive já estão em níveis pré-pandemia, o que mostra que lá eles estão preocupados, lá eles estão achando que é permanente, né? Lá onde não tem um QE como tem nos Estados Unidos, eles estão achando que eles estão vendo como uma preocupação permanente. Então, assim, me preocupa essa posição do Fed mais passiva, né? Me preocupa, por exemplo, a taxa de juro real americana está nas mínimas históricas, né? Quando você olha uma taxa de 10 anos. E eu acho que isso está errado, eu acho que isso vai voltar. Acho que vai estourar na cabeça do Fed, sim. Legal. Marília, eles estão mandando as perguntas, mas eu vou ir colocando as perguntas de acordo com os assuntos que a gente for falando. Então, como tem duas perguntas aí que são de Brasil, eu vou fazer elas depois, mas tem uma pergunta que você até citou um pouco, mas só para... Acho que é uma pergunta rápida. Marília, esse passo para trás da globalização e uma produção mais doméstica, você acha que isso poderia contribuir para a maior dissipação do ESG nas economias? Você falou um pouquinho de ESG, mas só para responder. Não, eu acho que não tem a ver com ESG, tem a ver com você pagar mais caro para ter setores estratégicos, né? Então, por exemplo, indústria farmacêutica. Agora o Butantan está produzindo vacina. Provavelmente, depois dessa pandemia, eles vão investir mais no Butantan, que era uma coisa que eles não iam fazer antes, né? Então, assim, você trazer para dentro de casa setores estratégicos.
isso não necessariamente tem a ver com ESG. A discussão ESG é no sentido de os países se comprometeram até 2050 em zerar as emissões de carbono. Para isso, você precisa de um investimento brutal em energias renováveis. Só que as energias renováveis têm os seus problemas internos também. Por exemplo, Europa, energia eólica. Não ventou esse ano. E aí? Eles estão tendo shortage de energia. Brasil, energia... como é que é? Como é que é o nome? Hídrica. Ai, gente, me ajuda. Oi? Hidroviária. Hídrica. Hídrica, energia hídrica. Não choveu. E aí? Estamos com uma crise hídrica, né? Estamos com um problema sério aqui também. Então, assim, gás natural, você tem um limite aí de gás natural, de alguns produtores de gás natural, né? Sei lá, Estados Unidos, Rússia, que poderiam ajudar, mas você teve um inverno super rígido nesses lugares, que fez com que aumentasse aí o consumo de gás natural. Então, assim, o problema ESG é muito grande, porque a gente brinca que, assim, a Dilma falava em estocar vento, né? E a gente dava risada, mas a gente realmente precisava estocar o vento, né? Como é que você resolve um problema de você está ventando numa certa fase do ano e você não está ventando na outra? Como é que você vai ser ESG nesse cenário, né? A gente precisava estocar vento, né? É muito importante isso. Ela foi visionária, na verdade, entendeu? Ela não foi louca, ela foi visionária. Porque realmente, assim, é um problemão. As energias não renováveis, as energias renováveis, elas têm esse problema, né? Ou então, assim, você vai fazer energia nuclear. Pô, tem todos os riscos de problemas que já tiveram, né, com parques nucleares e tal, e todo mundo tem muito medo disso. Então, assim, não é óbvio, entende? A solução para o problema environmental, né, assim, não é óbvia, porque se você coloca toda a sua... Se você foca toda a sua energia em energia não renovável, você fica muito à mercê também das condições climáticas. Enquanto com carvão, com petróleo, não. Então, assim, é uma discussão muito complicada. E a parte mais trágica dessa discussão é que a energia renovável ela é mais cara, né? Por enquanto, ela é mais cara. E, portanto, você fazer essa mudança é inflacionário, né? Como a gente já falou aqui. E você beneficia quem? Os países ricos, né? Que têm condição de pagar por essa energia mais cara. Agora, e os países pobres? Que não têm condição de pagar, que melhoraram o padrão de vida deles exatamente por conta desse cenário deflacionário no mundo, que deu acesso a eles a diversos tipos de produtos que antes eles não tinham acesso. Como é que você resolve esse problema? Faz sentido você aumentar o preço da energia, que é insumo para tudo, em troca de aumentar o preço do produto final para países de baixa renda? E reduzir o acesso desses países ao consumo? Então, assim, é uma questão muito mais difícil do que queremos resolver o problema do clima. E é trágico também, porque, por um lado, você tem isso, né? Você piora o acesso dos pobres a produtos diversos. Por outro lado, a gente está vendo, sim, uma variação climática que está tornando os invernos mais rigorosos e os verões mais quentes também, o que aumenta, por sua vez, o consumo de energia elétrica. Então, olha que loucura! Como a gente vai resolver esse problema? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que essa vai ser a discussão da próxima, assim, eu ia falar década, mas eu vou falar muito mais, né? Assim, dos próximos 100 anos. Vai ser como é que a gente equilibra desigualdade social com
environmental, né? Com ESG, com clima, com tudo. E eu não sei essa resposta. E talvez ninguém saiba. Boa, Marília. Legal. Agora, eu queria entrar em um outro assunto, eu queria entrar na questão das commodities, porque eu acho que em vários aspectos isso é importante. Bom, as commodities, elas, eu acredito que foram a alta das commodities, né, o boom das commodities, foi talvez o motivo que o Brasil tenha conseguido segurar o PIB em patamares aceitáveis, bons patamares para a pandemia, mas a gente já vê que as projeções para o ano que vem são bem negativas. E além dessa questão dessa alta das commodities, que eu gostaria que você falasse um pouco até onde ela vai e como ela vai impactar o Brasil, eu gostaria que você também comentasse sobre as commodities energéticas que estão em alta, que eu acho que é um assunto também que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho. E só para não estender muito a pergunta, é mais uma coisa que eu li esses dias, eu gostaria que você comentasse, eu posso estar enganado, mas o minério de ferro ele está em baixa e a gente está chegando no período do inverno chinês, que é um período que eles demandam bastante minério de ferro. Então, enfim, só para contextualizar a questão das commodities, que eu gostaria que você dissesse como você enxerga esse panorama global e como isso reflete no Brasil, enfim. Então, eu acho que uma das coisas que foi mais positiva para as commodities foi o Biden, né? Foi a eleição do Biden, porque ele é eleito com uma plataforma de investimento de infraestrutura super agressiva, até em linha com toda essa história de ESG, né? Ele é democrata, ele é mais ligado, né? Essa questão ESG e tal. Então, ele foi eleito com essa plataforma, prometendo 4 trilhões de investimentos em infraestrutura. Investimento em infraestrutura demanda commodities, né? Então, tanto energia quanto commodities metálicas. A parte de gadgets, tipo chips e não sei o que lá, demanda cobre, demanda prata, demanda vários outros tipos de commodities metálicas, cobre. E nessa parte de alimentos, de você tornar uma população de baixa renda uma classe média, né? Essa classe média, por conta principalmente da população chinesa, aumenta o consumo de carne, que por sua vez também aumenta o consumo de soja, de trigo, de milho, enfim, né? Que faz parte aí da ração das carnes, né? Então, assim, você tem eu acredito que, assim, apesar de no curto prazo ter subido bastante e a gente sempre imaginar que não subiu muito e vai voltar, eu acho que tem uma questão estrutural aí que por enquanto não vai a lugar nenhum. Enquanto você tiver investimento em infraestrutura, você não vai ver as commodities caírem demais, né? Assim, preço do minério de ferro não me preocupa. A China é cheia dessas, né? Antes dela comprar um lote grande de minério de ferro, ela fala que ela não vai comprar. Ela fala que ela não vai mais demandar. Ela fala que ela não vai mais investir. Aí o preço cai, ela vai lá e toma tudo. Ela é operadora de mercado, né? Então, assim, é, é, eu, eu, eu vejo com ceticismo projeções muito otimistas de preço de commodity baixo, porque o que eu estou vendo como se diz, você tornar a população como um todo uma população de classe média. Na média, né? Porque, na verdade, o grosso disso é população asiática. Eu não vejo, assim, a demanda por alimentos, por iron ore, por commodities relacionadas à energia, né? Então, carvão e petróleo caírem nesse cenário, porque você tem um aumento de demanda já contratada muito grande e você não tem investimentos suficientes em oferta. Então, eu acho que elas não vão a lugar nenhum, eu acho que elas vão continuar altas e pressionadas, o que, por sua vez, é bom para os nossos exportadores de commodities, né? A gente exporta soja, a gente exporta carne,
a gente exporta minério de ferro, a gente tem várias empresas de petróleo. Então, assim, isso é bom, de certa forma, para uma parte aí da nossa bolsa mais ligada a commodities. Acho que é isso. Perfeito. Então, agora, movendo mais para o Brasil mesmo, a gente está em uma situação um pouco complicada, né? Digamos assim, comparado a outros países, porque além de todos esses agravantes, né, de cadeia de suprimentos, inflação meio que estrutural do mundo inteiro, a gente tem problema da nossa dívida PIB que chegou a alta histórica, né, no começo do ano, agora não sei dizer como é que está o dado. Além disso, tem essa desconfiança, né, acho que histórica que o brasileiro tem com essa questão da dívida do país, e também a gente tem a questão fiscal que pode ser agravada pelo Auxílio Brasil e a questão dos precatórios que está sendo resolvida essa semana e vai se estender aí. Então, tendo em vista todo esse problema e ainda mais o ano eleitoral que a gente tem no ano que vem, que ainda agrava ainda mais, né, a questão fiscal, como você vê a situação macro do Brasil na perspectiva do investidor? E além do investidor, vamos dizer, de renda variável, mas também trazendo para o lado da renda fixa e também puxando um pouco mais para esse lado de marcação a mercado e comparar talvez investimento em pré e indexado à inflação, por exemplo. Olha, eu acho que assim, o Brasil está em maus lençóis, né? Porque a economia global, principalmente de países desenvolvidos, né, Estados Unidos, ela, os números de inflação lá estão pressionados, mas eles também têm números de crescimento nunca antes vistos, né? Assim, a recuperação foi muito rápida, foi a recuperação mais rápida da história, depois de uma crise. Então, assim, eles têm crescimento e têm os preços pressionados, é o bom crescimento, né? A gente não tem o bom crescimento, porque a gente tem inflação, principalmente uma inflação que começou sendo de oferta, mas acabou contaminando, porque o Brasil ele é um país todo indexado, né? Então, uma inflação de oferta, que teoricamente o Banco Central não teria que agir, mas que começou a contaminar os outros preços, e aí ele teve que agir. E, por um lado, a gente não tem o crescimento, né? A gente tem um crescimento fraco e para o ano que vem, talvez a gente vá para crescimento zero. Então, a gente está no pior dos mundos, né? E, além de tudo, é o que você falou, a gente está em ano pré-eleitoral, com pressão muito forte por aumento de gastos, numa época que a gente já está no limite do teto, e aumentar os gastos nesse momento significaria flexibilizar o teto. Então, é uma situação muito ruim, porque você põe uma âncora fiscal, o mercado acredita na âncora fiscal, né? Porque é uma coisa legislativa, né? Ela tem força de lei. E aí, ao primeiro sinal de mal-estar, digamos assim, você já quebra a âncora fiscal. Você acabou de aprovar em 2016 e aí agora em 2021 já vai flexibilizar. Então, não durou nenhuma eleição, né? É muito ruim isso. É Brasil, mas é muito ruim para investimentos. Então, assim, imagina que você, antes de aprovar a âncora fiscal, que permitiu que a taxa de juros, se você pudesse vislumbrar taxas de juros mais baixas, a sua taxa de juro pré-fixada longa era 16%. O pré-fixado longo agora está indo para 11%. Na verdade, o 31 está 11,70 já, né? Está 11,5. Então, ainda tem espaço, né? Ainda tem bastante espaço. Se você for olhar o IPCA mais longo, hoje em dia está 5,5, né? Está IPCA mais 5,5, 45, 35, sendo que em 2016 era IPCA mais 7,5. Então, ainda tem espaço. Se você olhar os preços atuais, você vai ver que as taxas de juros, tanto pré-fixadas quanto indexadas à inflação, estão em níveis acima de quando foi aprovada a reforma da Previdência. Por quê? Porque a gente aprovou a reforma da Previdência e com a pandemia a gente gastou em um ano que a gente economizaria em 10 anos com a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência já foi, a gente já rasgou ela e jogou no lixo, né? E agora estão falando, hoje, a principal notícia do mercado hoje, que fez com que os DIs subissem mais em torno de 25 bases hoje, foi essa história de que o governo vai prorrogar o auxílio emergencial até o ano que vem.
até o final do ano que vem, quer dizer, até as eleições, né? Então, assim, muito ruim. A gente gastou muito mais do que caberia no orçamento, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, você jogou a reforma da Previdência no lixo, o juro já voltou acima da reforma da Previdência. Se você jogar o teto de gastos no lixo, o juro vai voltar para onde estava antes do teto de gastos, né? Então, assim, ainda tem bastante espaço. E aí, quando você pensa em marcação a mercado, o que acontece com as taxas pré-fixadas, os títulos pré-fixados indexados à inflação, quando as taxas sobem? Principalmente as taxas de longo prazo. Eles têm prejuízo, né? Que é o que está acontecendo com os títulos esse ano. Ah, Marília, mas título IPCA+ não protege contra a inflação? Naquelas, né? Ele tem um componente inflacionário, mas ele tem um componente pré-fixado também. Então, o componente inflacionário rende mais, mas o componente pré-fixado dá um prejuízo gigante. E quanto mais longo, maior é o prejuízo. Então, não compensa esse aumento que você teve da inflação corrente. Então, assim, quando eu olho para pré-fixado longo e IPCA mais longo, eu não toco nesses tipos de títulos até eu entender qual vai ser o plano fiscal para os próximos 4 ou 8 anos. Não toco, porque eu acho que tem espaço para subir se o resultado de tudo isso for a flexibilização do teto de gastos, tá? Então, assim, renda fixa longa eu não toco. Coisas que eu não toco de jeito nenhum, que estão super na moda, que vocês têm que tomar cuidado. Títulos de crédito privado. Porque além de serem longos, você olha uma debênture de infraestrutura, olha que maravilha, você não paga imposto de renda. Pois é, por outro lado, você fica 15 anos preso num negócio completamente sem liquidez, exposto a juro longo no Brasil. Quem é que quer fazer isso? Eu que não quero, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. CRI, CRA, debênture, até CDB longo hoje em dia estão fazendo. Tem que tomar cuidado com isso, porque são títulos altamente ilíquidos, né? Mercado de crédito no Brasil é super ilíquido. Para a pessoa física, então, é extremamente líquido. Se você quiser sair daí, vão te cobrar um spread gigantesco para você sair disso. Tá super na moda, as corretoras estão assim bombando de vender crédito privado por aí. Assim, num ambiente pré-eleitoral, pré-flexibilização de teto de gastos, pré-aumento de taxa de juro, não só no Brasil, como em todo o mundo. Quer dizer, no Brasil até nem pré, né? A gente já está aumentando. Então, assim, é hora de tomar muito cuidado com renda fixa. Muito cuidado com esse tipo de renda fixa, né? Claro que a pós-fixada que não vai sofrer em nada com isso. Mas é hora de tomar muito cuidado com renda fixa pré e IPCA+, e principalmente com uma modalidade de renda fixa de crédito privado que é ilíquida, porque num cenário desse tudo pode acontecer. Imagina só que a taxa de juro americana na pré-pandemia era em torno de 2,5%. A taxa de juro de 10 anos, tá? A de hoje está em torno de 1,60%. Imagina se ela vai para 2,5%, ela quase dobra, né? Ela vai subir, sei lá, 75%, não sei fazer essa conta de cabeça. Quer dizer, se a taxa de juro americana quase dobra, para onde vai a nossa? Então, assim, não, eu olho para essa taxa de juro longa, eu não consigo gostar dela. Né? Eu não consigo. Eu vejo uma eleição onde os dois candidatos estão falando em aumentar gastos, os dois candidatos estão falando em aumentar benefício social e ninguém está falando em fazer a próxima reforma. Então, honestamente, assim, nesse cenário, eu não toco em pré-longo, eu não toco em PCA mais longo, não toco em crédito privado no Brasil. Eu só queria fazer um comentário também, acho que o Alder vai perguntar depois, mas realmente o Brasil é extremamente complicado. Eu acho que o Guedes tinha dado uma declaração esses dias sobre a questão das reformas e tinha sido uma declaração um pouco pessimista e eles focam na coisa errada, que você falou da questão
a questão do auxílio emergencial também esticar até o ano que vem, talvez seja uma medida muito mais populista do que estratégica. Então, todos esses fatores acabam prejudicando o Brasil e acabam prejudicando justamente as pessoas que deveriam estar sendo ajudadas por esse tipo de auxílio emergencial e etc. Mas, enfim, Exatamente, porque no final você gera inflação. exatamente. Pergunta para qualquer pessoa de baixa renda se ela sentiu que o poder de compra dela aumentou, né? Ontem teve até, vou até trazer essa situação porque eu acho legal trazer para a gente também dimensionar o que acontece às vezes um pouco fora do nosso ciclo, né? Ontem eu peguei um Uber e ele estava comentando assim sobre esse tipo de coisa e aí ele disse, poxa, mas tanto em governo Dilma, governo Lula, quanto no governo Bolsonaro, mas eles estão me entregando isso. Falei, aí eu expliquei para ele, tentei explicar, falei, só toma cuidado quando alguém fala que vai te entregar alguma coisa, porque isso depois vai ser cobrado na hora que a gente for pagar o gás, na hora que a gente for pagar a comida, porque às vezes as pessoas elas não têm dimensão disso e justamente por isso que eles conseguem fazer esse tipo de coisa, porque as pessoas não têm muita dimensão do que elas vão receber agora e o que vai ser efetivamente tirado delas depois, né, que é o poder de compra. Então, Mas isso é uma coisa que é claro que é legal você explicar para ele, e a gente tenta explicar todo dia, mas isso é uma coisa cultural, né? A falta de educação financeira é algo cultural no Brasil. A falta de investimento em educação é uma coisa cultural. Então, assim, eu acho que esse período de 2016 a 2019 que a gente viu no Brasil, com a aprovação de vários tipos de reforma e a eleição de um governo que se dizia liberal, eu acho que isso é a exceção, não a nossa regra, uhum, entende? Porque de 2003 a 2007 a gente só deu certo porque a gente teve o maior super ciclo de commodities que a gente já tinha presenciado, né? Quer dizer, as nossas bananas ficaram caríssimas. A gente é a República das Bananas e a gente conseguiu e a gente conseguiu um bom crescimento apesar de tudo que aconteceu. Agora, nós somos um país que não está disposto a abrir mão do presente para pensar no futuro. Isso é uma coisa estrutural do brasileiro, né? É, e, e assim, quando é que a gente conseguiria, talvez, a aprovação de várias reformas estruturantes de novo? Honestamente, com o governo Temer, né? Um cara que veio do Congresso, um cara que tem e assim, não estou falando da parte pessoal dele, que todos sabemos assim que ele não é flor que se cheire, né? Mas assim, ele como presidente, ele conseguiu implementar como quase um parlamentarismo ali, que ele aprovou tudo que tinha que ser aprovado naquele momento, né? Ele não se preocupou com popularidade, até porque a popularidade dele foi um lixo, e ele aprovou todas as reformas que o Brasil precisava em questão de, assim, muito pouco tempo, um tempo recorde, né? E isso não vai acontecer de novo. Se o Bolsonaro ganhar, certamente não vai acontecer. Se o Lula ganhar, talvez aconteça um pouco mais, porque ele tem essa coisa de conseguir uma governabilidade um pouco melhor, independente de entrar no mérito de como, né? Mas ele conseguiria um pouco mais uma governabilidade. Então, por isso que algumas pessoas do mercado financeiro estão se questionando se não era melhor o Lula ao Bolsonaro, porque a gente precisa tão desesperadamente de reformas que talvez o único candidato que conseguisse formar uma base para fazer essas reformas fosse ele, não o Bolsonaro. Então é complicado. é complicado. Posso só fazer uma pergunta? Eu ia falar para você fazer sua pergunta agora. Marília, voltando um pouco na questão de China,
Acho que você mencionou aqui com toda essa nova preocupação da China com questões ambientais, que era uma preocupação que a gente não via antes, e agora o governo chinês adotou um discurso um pouco mais nessa linha. Como você acha que isso afeta o cenário global de commodities, uma vez que a China é uma grande produtora e também uma grande compradora de commodities? E outra pergunta é em relação a essa questão da Evergrande. Você acha que isso de fato, e o risco dela dar calote, você acha que isso de fato é algo, algo a se preocupar, ou você acha que é mais barulho do que de fato um risco real assim para as economias globais? Olha, Aldo, eu sei muito pouco sobre China, tá? Então eu tenho que fazer esse disclaimer para você não levar o que eu tô falando aqui a ferro e fogo, tá? O que que eu acho? Essa história da Evergrande me pareceu muito mais um barulho no sentido de criar um desconforto global com o setor de infraestrutura na China, que cresce muito e de uma forma muito alavancada, né? Porque os preços de commodities estavam muito altos, do que algo realmente a se preocupar. Mas, de novo, não sei, tá? Porque, assim, quando você olha o preço do minério de ferro, você fala assim, putz, caramba, né? Que absurdo. Aí depois, logo depois, você tem esse esquema da Evergrande e dela prejudicar ou não o crescimento da China, o setor imobiliário como um todo. Aí você vê que o governo ficou quietinho, né? Saiu o negócio da Evergrande, o governo ficou mudo, calado, em silêncio. Os preços desabaram. E aí, depois eles começaram aqui a colar falando que iam ajudar. Assim, eu não sei, lá é uma caixa preta, assim, a gente não consegue entrar, né? A gente não consegue ver os dados, a gente não consegue ter transparência, a gente não sabe o que vai acontecer. É um governo centralizado, então a gente tem muita dificuldade de entender como eles pensam. Agora, assim, o que eu acho é que nada lá é como parece ser, entende? Até essa questão ESG, assim, eles estão, como eu falei agora, eles precisam de crescimento, né? Eles, mais do que ninguém, precisam de crescimento para não ter uma convulsão social, né? Então, nesse cenário, é muito importante que eles tenham crescimento. E se o setor. Só um minutinho. Me desculpa, quem tem filho em casa vai imaginar a minha situação. Mas, assim, o que eu acho, se, se a questão se a questão energética comprometer o crescimento econômico, eles vão pensar em crescimento econômico. Se a questão energética não comprometer o crescimento econômico, eles vão pensar na questão energética. Porque é um jogo muito mais de crescimento econômico, de poder e de influência geopolítica, entende? Então, mas de novo, esse é o assunto que eu menos sei, tá? O Aldo, acho que o Eric tem uma pergunta agora, e só abaixa a mão para não confundir depois. E boa resposta, Marília, obrigado de novo. Mas pode perguntar, Eric. Tá mutado, acho. Bom, tá mutado. Qualquer coisa eu faço aqui para você. Tá. O Eric, ele voltou no assunto que a gente estava falando antes, ele fez duas perguntas. Eu vou falar das duas, porque as duas são cenário Brasil, eu acho interessante. A primeira, ele fala sobre como a Nord
ela faz a leitura do vazamento que teve de partes do relatório da CPI da Covid-19, que indicou alguns possíveis crimes e algumas questões com o presidente. Se vocês da Nord precificam eventualmente algum impeachment. E a outra pergunta, acho que ele estava falando, acho que ele está falando do assunto sobre mais uma questão populista e tudo mais. Ele diz assim, e quando não tem plano, ou quando não se visualiza nenhum cenário eleitoral de candidato não populista, saída é ir para o mercado privado. Então, acho que essas são as duas perguntas dele, se você puder responder, eu agradeço. A parte do impeachment, eu acho muito pouco provável, para não dizer impossível, tá? Por quê? Porque, assim, mesmo você pensando como opositor, não faria sentido. É muito mais fácil você desidratar o candidato, né, e reduzir as chances dele se reeleger, do que você forçar o impeachment, aí entra o Mourão, aí de repente o país como um todo entende a figura do Mourão como uma figura melhor que o Bolsonaro e ele passa a ter chance, né? Sei lá, é uma coisa... você cria um novo candidato que não existia antes, né? Então, é muito melhor você desidratar o atual candidato, reduzindo as chances dele, ainda mais porque a oposição tem um candidato que é muito forte também. Então, eu acho que não faria sentido, tá? E acho que o Congresso nem toparia, tá? Até porque você desidratar o candidato atual fortalece quem? O Centrão, que é exatamente o pessoal que você precisa influenciar, para não dizer comprar, para conseguir as aprovações, para conseguir o mínimo de governabilidade, né? Então, você vê, eles já conseguiram vários cargos e tal, por conta desse enfraquecimento do presidente. Então, eu acho que é muito mais inteligente você deixar ele sangrar do que você substituir, tá? A outra pergunta era o que mesmo? A outra pergunta ele mandou no chat aqui, que ele disse que já foi respondida, então ele agradeceu. Aí acho que o André ele tem uma pergunta. Acho que talvez a do André seja a última, que a gente já tá batendo uma horinha. Se eventualmente alguém tiver outra pergunta, manda, e aí se a Marília conseguir responder, mas se não conseguir também não tem problema. Aí, André, pode perguntar. Beleza. A minha pergunta, sinceramente, é uma dúvida mesmo, de como eu observei assim, a curva de juros brasileira no último mês. Então, nesse último mês aí, as curvas de juros globais, né, a americana, deu uma aberturinha, né, uma pequena abertura. Só que a do Brasil ficou um pouco estável, assim, né, comparando, acho que começo de setembro com, sei lá, essa semana aqui agora, antes desse anúncio, né, do auxílio emergencial, como você falou. E eu queria entender como vocês aí interpretaram essa estabilidade da nossa curva comparada às outras curvas também. E pelo que eu observei, teve até um ligeiro achatamento assim da curva em vértices mais longos. Aí eu queria só tirar essa dúvida mesmo, que eu realmente fiquei com essa dúvida. Olha, André, acho que é um movimento muito pequeno, sabe? É bem marginal, né? Eu vou abrir aqui o gráfico, por exemplo, do 25. É porque, assim, a gente já tinha subido muito antes. Nossa, agora tá 10,71. Tá? Tá 17 bases do high recente. Então, agora isso que você falou não vale mais. Olha que loucura, cara. Tá subindo 44 bases de janeiro 25. Gente, que loucura. A bolsa tá caindo 2,23. Vocês viram isso? Eu não tinha visto. Enquanto a gente estava falando aqui, tá tendo um cataclisma no mercado. Eu tinha acabado de ver a notícia que eu estava fazendo um modelo aqui, daí entrei no site para pegar umas informações e apareceu aqui. A pergunta ficou velha rápido, né? Não, mas assim, eu acho que o movimento que tinha tido antes de Respiro foi muito
foi muito pequeno, assim, foi um pouco de oscilação normal, misturado com o próprio Banco Central, com uma linguagem mais rock, mas assim, eu te diria assim, é quase irrelevante, tá? Porque, ou então eu te diria, é porque já tinha subido muito antes. Então, assim, subiu muito rápido, aí deu um respiro, oscilação normal de mercado, tá? Assim, sem notícia, tá? Oscilação normal de mercado. Teve um IPCA um pouco mais fraco, entendeu? Mas assim, um pouco mais fraco dentro de um contexto que ele tá forte, né? Assim, ele tá bem preocupante. Mas assim, irrelevante. Foi uma oscilação irrelevante e na verdade, como você está olhando um mês só, como a gente foi antes, você pegou nesse mês e falou assim, a gente andou menos que o resto. E esse foi bem o mês que o resto do mundo andou por conta de crise energética, né? Então, assim, tem que dar um zoom out um pouquinho maior, tá? Porque, na verdade, o único motivo pelo qual a gente não foi é porque a gente já tinha ido, entendeu? É porque a gente já estava muito ruim antes, e aí na margem você teve um PCA um pouquinho melhorzinho, com um discurso um pouquinho mais rock do BC, né? As taxas de curto subiram um pouco mais, então acho que é assim, irrelevante, eu diria. Mas já não vale mais, porque pelo que eu estou vendo aqui, os longos estão fazendo new high. Por conta dessa notícia de fiscal, né? Quer dizer, falaram que o que eu vi hoje Bolsa Família vai ser 400, né? O que era muito mais do que o mercado esperava. O mercado estava esperando no máximo 300 e o que cabia no teto de gastos era 280, então muito mais do que o mercado esperava. Vai ter que ficar fora do teto de gastos, óbvio. Hoje também teve o relator lá da reforma do IR falando que não vai ter tributação de dividendos, o que é péssimo, né, para receita, né? É bom para a gente que investe, é péssimo para receita. E também a prorrogação do auxílio emergencial. Então, assim, hoje foi uma bomba, né, no mercado. Foi uma bomba hoje. Ô Marília, situação meio inusitada que a gente viu agora, mas a última pergunta rapidinho, o Luca queria perguntar alguma coisa. Luca, se você quiser abrir o microfone, fazer rapidinho que a gente já encerra, fica à vontade. Ele falou assim, Marília, sobre esse cenário de instabilidade política em relação à taxa de câmbio mais depreciada, tem algum incentivo para a dolarização do patrimônio? Eu acredito que seja arriscado. Não, eu acho que tem vários incentivos. Assim, o dólar é uma coisa que você tem que se preocupar um pouco, porque ele oscila para caramba, né? E a gente nunca sabe para onde ele vai. Agora, a 5,5 de dólar, eu acho que é um valor meio justo, né? Assim, para um país que está tão desorganizado como a gente está, não dá para imaginar um câmbio de 4, né, no Brasil. E, tudo bem, ele não vai para 5,5, ele vai ficar em 5, tá bom. Se você pensar em investimento em médio e longo prazo, acho que eu não vejo problema. O grande problema quando você dolariza é que você cria um baita problema, que tá bom, então aonde eu vou investir? Eu vou investir no S&P na máxima histórica, num PI de 22, eu vou investir na Tesla, que tem um market cap igual a todas as montadoras da indústria somadas, eu vou investir em Bitcoin, eu vou investir em Apple, o que eu vou investir? Né? Então, assim, é um problema. Eu vou investir em renda fixa lá fora? De jeito nenhum, com a taxa de juro na mínima histórica, a taxa de juro real na mínima histórica e a taxa de juro nominal num valor super baixo comparado com a inflação. Então, assim, sim, eu acho que dolarizar vale a pena, porque, particularmente no Brasil, a gente está num país que está numa época super desafiadora, né, pré-eleitoral. Mas quando a gente externaliza o dinheiro, a gente também tem que tomar cuidado onde a gente investe, porque renda fixa lá fora não dá. Pelo menos aqui a gente tem o pós-fixado, né? Eles nem pós-fixado eles têm. Eles é só pré e IPCA+.
E bolsa, você tem que tomar bastante cuidado com os nomes que você vai investir. Você tem que pegar uns cases meio fora da caixinha, porque se você for investir no que está mais no que tá mais na moda, é um risco muito grande. Lembrando que lá 80% da população investe em bolsa. E esse 80% da população investe em bolsa com uma taxa de juro a 1,5%. Quer dizer, se ela pular para 2,5% ou para 3%, para onde vai esse pessoal? Qual é o impacto que isso vai ter na bolsa? Será que isso atrapalha a recuperação? São questões, entendeu? Eu não sei responder, mas são questões. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que tentar comprar coisas baratas também. Porque às vezes você vai dolarizar para investir lá fora, você investe na Tesla, aí aumenta a taxa de juros, a Tesla se ferra, e aí você vai falar, pô, eu devia ter investido no Brasil no pós-fixado, rendendo 10% de Selic, entendeu? Sim, legal. Bom, então acho que a gente encerra por aqui. A gente ficou bastante tempo e eu queria primeiro agradecer a você, Marília. O que eu falo para todos os convidados, é a primeira semana do mercado financeiro que a gente organiza, e mesmo sendo a primeira, a gente conseguiu chamar muita gente boa, e óbvio que você está incluída nessas pessoas muito boas, capacitadas, que a gente chamou para conversar com a gente. Eu queria agradecer também ao André, da Fair Finance, que é o diretor de projetos, porque ele me ajudou a montar as perguntas, ele chamou o pessoal da Fair Finance, que aqui também está na call, que eu queria agradecer, e o pessoal que se inscreveu, o pessoal da Finance do IBMEC, deixo o agradecimento a todos. Hoje também vai ter uma call às 7 com o Jacinto de Fundos Imobiliários, pessoal, e vou deixar a palavra para a Marília aqui, e aí a gente já encerra. Não, imagina, super obrigada pelo convite. Eu adoro falar com vocês sempre. É muito legal responder as perguntas de vocês. É uma visão bem diferente, né, do que a gente está acostumado. E é engraçado que eu acho que quanto mais nova a pessoa mais certeira ela é nas perguntas, né? Porque ela realmente não entende coisas que realmente não fazem sentido, né? Tipo, Marília, e eleição? Tipo, realmente, né? E eleição? Que país maluco, né, gente? Então, assim, tem coisas que realmente não fazem sentido e vocês não entendem, a gente não entende também, só que a gente fica tentando explicar. E vocês são muito certeiros nisso. Então, é sempre bom conversar com vocês. Obrigada aí, espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. E obrigada, Amanda, também, que eu vi que ela está aí, já está aí na Nord, Na né? Nord. Eu que agradeço pela sua presença. Sempre muito bom ouvir você. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada, Marília. Obrigado, Marília. Obrigado, Marília. por participou. Tchau, tchau. Obrigado, Marília. Até a próxima.